Olá, para você que acompanha o portal Banda B, está começando mais um Fique Sabendo aqui da Banda B, nesse frio, muito frio aqui em Curitiba. Eu sou o Rodrigo Silva e o assunto de hoje é saúde, mas não é exatamente apenas relacionado à Covid-19. Com o avanço da vacinação, vários municípios brasileiros estão revertendo leitos de UTI Covid para atendimento de outras doenças. Em Curitiba, a pandemia não está controlada, mas a ocupação dos leitos está em 61%, casos ativos diminuindo, o que é uma boa notícia, mas ainda muita calma nessa hora. Mas o assunto de hoje é: será que os hospitais estão voltando à normalidade? Como que isso está acontecendo? A gente já teve algumas cirurgias eletivas sendo liberadas. Para falar no assunto, nosso convidado hoje é o Dr. Rogério Fraga, ele é urologista e gerente médico do Hospital Marcelino Champagnat. Doutor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Obrigado, Rodrigo. É uma satisfação estar aqui. Imagino que sempre que a gente pode trazer alguma informação, né, para a população, acaba sendo muito útil, né? Eu estou à disposição. Com certeza, doutor. E a gente teve aí uma boa notícia, né, com a queda da Covid, algumas cirurgias eletivas que a gente está conseguindo retomar. Eu queria começar com uma pergunta aí mais abrangente, né? Primeiro, como vocês têm feito aí no Hospital Marcelino para a retomada dessas atividades, até porque ficou tudo muito centrado na Covid por muito tempo. Sim. Bom, vamos voltar a março de 2020, então, né? A pandemia começou e ninguém tinha repertório para lidar com ela assim inicialmente. Como o hospital tem um nível de acreditação, né, assim, internacional, né, assim, para quem o pessoal que não é da área da saúde, o processo de acreditação significa que o hospital trabalha dentro das normas máximas de segurança do paciente. Então, mesmo a gente não tendo repertório para a pandemia de Covid, a gente resgata essa cultura do hospital para criar algumas situações. O que foi criado, né? Foram criados dois fluxos. O hospital ele praticamente ficou dividido em dois. A gente tinha vagas para Covid e vagas para pessoas que não estavam com Covid. A gente tinha equipes dedicadas à Covid e equipes dedicadas à área não Covid. Então, a gente foi, aos poucos, atendendo as necessidades. E, num determinado momento, a gente chegou... Hoje, a gente tem uma estrutura... não posso te dizer que é modular, porque a gente realmente não abre e fecha... Apesar de a gente literalmente ter aberto e fechado paredes, né, para fazer essa segmentação, a gente hoje tem uma plasticidade para trabalhar com o número de leitos dependendo da demanda da cidade. Então, o nosso centro cirúrgico estava separado, o serviço de hemodinâmica, estava tudo agindo, né, de uma forma que a gente chama de coorte, né? A gente separava as pessoas com sintomas respiratórios e as que não tinham sintomas respiratórios. Então, a gente enfrentou aí algumas ondas, né? Eu acredito que a pior tenha sido, a mais dura tenha sido a de março deste ano, onde a cidade exauriu, né, os seus recursos, né? Então, mas a gente criou protocolos, processos e a gente consegue trabalhar com segurança. Então, Rodrigo, o que acaba acontecendo é que a gente sempre trabalha em consonância com o decreto mais restritivo. Entendeu? Então, o nosso decreto das secretarias de saúde dizia que podia fazer ou que não podia ser feito. E a gente sempre trabalhou em consonância com esses decretos. Então, nunca parou, né? Cirurgia oncológica, cirurgias de urgência e emergência, ou cirurgias que demonstrassem algum risco, né? Ali em menos de 15 dias. A gente conseguiu trabalhar com esse cenário assim, nesse ano e meio de pandemia. Hoje, né, que a gente teve uma baixa do número de casos, a gente começa a ter uma realocação, né, desses recursos, tanto de área física quanto de pessoal. Mas no Hospital Marcelino Champagnat, em específico, tudo isso é muito segmentado. O que acaba acontecendo é que a área fica mais ou menos dividida, porque a gente não pode baixar a guarda até que realmente a gente tenha mais evidências de que a pandemia está acabando, né? O que a gente está encontrando são pontos assim de arrefecimento, mas aí vem outras variantes. A gente sempre está em alerta. Então,
internamente os processos não mudam muito, porque a gente sempre trabalha com nível de cuidado máximo, né? Mas agora acolhendo essa demanda reprimida que você mencionou, de pessoas que estão adiando aí os seus tratamentos, seja pelo próprio medo, né, de ir a um hospital ou porque foram condições que acabaram recebendo outro tipo de assistência nesse período. Até, doutor, a gente temos agora essa vinda da variante Delta, lá da Índia, que é mais transmissível, a própria P1, que é predominante aqui, que pode ser muito agressiva, né, a variante de Manaus. Como se organizar para caso a gente volte a ter uma possível alta da Covid nesse sentido? Como dar segurança para as pessoas? Olha, o que ficou bem estabelecido durante a pandemia é o nível de monitoramento, né, do número de casos. Então, desde que começou a pandemia, né, nós do hospital, Marcelino e, na verdade, todos têm que fazer esse reporte para a Secretaria de Saúde. A Secretaria consegue perceber uma tendência e imaginar quando o pico realmente, né, está para acontecer. Com isso já começam as medidas mais restritivas, mais protetivas, né? Então, possivelmente as medidas elas vão arrefecendo quando a gente tem o decréscimo e isso se mantém, né, por mais de 14 dias. Agora, se começa a aumentar o número de casos e isso se mantém por mais de 14 dias, a gente começa a ter uma inversão. No nosso hospital em específico, a gente já começa a mobilizar equipes e já fica todo mundo ali em alerta, né, assim, para isso. Mas do ponto de vista da população, realmente ok, né, aproveitar assim essas baixas, né, mas lembrar que, apesar de tudo, ainda estamos em pandemia. Uma pandemia arrefecendo nesse momento, sim, mas com a sombra de variantes que a gente não sabe bem como cada organismo vai se comportar. Eu acredito que cada pessoa deva trazer para si também essa consciência do quanto pode se expor, né? Então, a pandemia não acabou, né? E como a gente ficou muito tempo restrito, talvez possa haver um furor, assim, pelo retorno às atividades, né? De uma maneira normal. Não está normal. Não está normal. Nós temos um arrefecimento da pandemia. Não está normal. Não está como em 2019, antes de novembro, lá na China. Não está normal. Dificilmente voltaremos a ser normais, porque nós aprendemos muito, né? Cada um teve sua história pessoal nessa pandemia, dificilmente voltaremos a ser quem éramos, né? Mas tomando como premissa o nível de cuidado, ainda devemos ter cuidado. Então, pondere o nível de exposição, que mesmo tendo liberdade, você vai ter, porque a pandemia não acabou. Nós, volto a falar, apenas estamos tendo um arrefecimento e que serve exatamente para que nós nos organizemos e retomemos algumas atividades ainda com cuidado. Ainda com cuidado e o que é muito bom que a gente teve essa notícia boa do arrefecimento da pandemia, essa queda, conseguindo retomar algumas cirurgias, mas tem que ter muito cuidado ainda nessa hora, porque o impacto da pandemia foi muito grande, né, doutor? Falando em cirurgia eletiva, né? Foi em cirurgia e está sendo, com certeza. Mas, de qualquer maneira, assim, as pessoas... sempre a gente tinha em mente, Rodrigo, a questão da lotação do hospital, né? O que se percebeu? Muitos procedimentos, você veja, nos primeiros decretos, né, a secretaria restringia praticamente tudo. Daí, quando houve um arrefecimento, não restringiu mais, por exemplo, procedimentos ambulatoriais. A gente teve crise de anestésico, a gente teve crise de leito, a gente teve crise de profissionais, a gente teve muitas crises que foram compondo o cenário da grande pandemia. Então, se uma pessoa tivesse um problema ortopédico, que fosse usar uma anestesia que não concorre com a anestesia que é usada para um respirador, não haveria nenhum problema em realizá-lo de forma ambulatorial. Um procedimento urológico, uma cirurgia ambulatorial. E há lesões de pele, né? Há tumores, enfim, há uma série de procedimentos que podem ser realizados em regime ambulatorial. Eu acredito que a medicina, de uma maneira global, tenha mudado com a pandemia.
ficou muito claro assim o que é hospitalar e o que pode ser ambulatorial. Se você pegar como referência o próprio, não é o Sistema Único de Saúde, os sistemas de saúde, mas pegando o SUS, a unidade básica virou UPA, a UPA virou hospital e o hospital virou UTI. Entendeu? A gente tem uma população no Brasil de mais ou menos 220 milhões de habitantes. A gente tem perto de 600 mil leitos. Então, não dá para todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Entendeu? Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente precisa ter um giro de leito seguro e que cada pessoa fique no hospital o tempo que tem que ficar. Daí, nesse cenário, algumas pessoas não buscaram tratamento durante a pandemia porque não havia aquela vaga mesmo. Quando a gente conseguiu autorização para alguns procedimentos ambulatoriais, a vaga passou a ser um problema menor, porque ela não concorria com vaga de pessoas que pudessem precisar por causa da pandemia. E agora, eu acho que essa cultura vai ficar estabelecida, né? Ficou muito claro o que pode ser realizado de forma ambulatorial e o que precisa de um leito realmente, né? Se você pensar nesses números que eu te passei aí, essa escassez de leitos, né? Ela faz com que a gente vá atrás de uma medicina, de uma assistência, né? Não só de medicina, de todas as áreas que compõem a assistência ao paciente, cada vez melhores. Doutor, agora mudando um pouco o foco, eu andei conversando até com desde profissionais de saúde, hospitais, e a rotina de vacinação contra outras doenças, até poliomielite, gripe, hepatite, tudo muito mais baixo. Como retomar todo esse calendário para as outras doenças, porque não é só a Covid que existe, digamos assim, né? As pessoas precisam dar importância para as outras doenças. Ah, com certeza, né? Eu acredito que muito desse afastamento das pessoas acabou se devendo por vários elementos, né? Então, o primeiro elemento é que muitas vezes aquela unidade de saúde onde era feita a vacinação não estava com a disponibilidade, né? Embora nunca tenha sido cessado, as pessoas tinham, da mesma maneira, medo de ir na unidade de saúde, tomar uma vacina para uma doença e sair com Covid, né? Mesmo a unidade nunca tendo parado de disponibilizar vacinas aí para sarampo, para, enfim, né, para todas as doenças aí próprias da infância. Então, o medo, né, das pessoas foi ficando cada vez mais esclarecido. Alguma coisa também, Rodrigo, você veja, à medida que a pessoa lava as frutas, né, quando vem do mercado, minimiza a movimentação externa, usa álcool gel constantemente e usa máscara, houve um decréscimo também de doenças respiratórias não Covid. Então, num senso geral, assim, as medidas protetivas também protegeram daquelas doenças que são sazonais. Mas a vacinação, por exemplo, para doenças que são sabidamente, né, necessárias, ela acabou sendo negligenciada pelas próprias pessoas por conta do medo mesmo, né? Assim, nunca houve uma restrição de vacinação para outras doenças, mas dificuldades no sistema de saúde a gente teve, né? Talvez ali naqueles momentos de maior pico isso fosse realmente mais complexo, mas foram períodos pontuais, né, em que isso aconteceu. Então, a saúde, ela não acontece por acaso. A doença também não acontece por acaso. A doença não é um castigo, a doença é uma consequência de atitudes, né, de ações, que encontram uma tendência genética, que encontram um ambiente, né, dessa manifestação. Então, alguém que tem os pais diabéticos não vai ser necessariamente um diabético, mas se repetir os hábitos, né, dos pais, talvez possa manifestar isso de alguma maneira. Então, eu acredito que o conceito do que seja, ou do que deva ser, pelo menos a saúde, tenha sido incrementado aí durante a pandemia, porque a prova disso é a gente ver assim, o grande investimento que houve, né, das próprias pessoas em não ficar doente, em não adoecer, em não ter fatores de comorbidade. E isso é conquistado com o dia a dia, né? Eu acredito que
caberão, né, campanhas institucionais, né? No hospital, a gente tem um serviço de check-up que está sendo muito mais acionado agora e que realmente pode antecipar algumas condições preveníveis, né? A gente chama isso de sindemia. Quando a pandemia da Covid encontrou as pessoas hipertensas, com diabetes, colesterol alto, sedentárias, quando uma pandemia encontra outras pandemias, outras endemias, isso chama sindemia, sim quer dizer união. Então, a gente pode controlar o avanço, né, de futuras pandemias? Talvez não, mas a gente pode controlar a nossa saúde? A gente sempre pode. Então, por exemplo, uma das atividades assim que é recomendável é todo mundo que tem acesso, né, assim, à saúde, de forma privada, convênios, enfim, ou mesmo através do SUS, porque as unidades básicas contam com médicos da família, é que a pessoa se interesse em participar da construção da sua saúde. O Estado oferece unidades de saúde, existem estruturas privadas para você ter essa busca. Aí, falando do hospital em específico, o serviço de check-up, né, e mesmo os atendimentos que não são, né, necessariamente um check-up, mas que são de acompanhamento de condições crônicas, eles se tornam muito estratégicos nesse momento, né, porque tudo que a pessoa fizer para melhorar a sua condição básica de saúde acaba contando bastante nesse momento. Doutor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, e espero que tenha ficado uma mensagem positiva, né? Assim, a gente tem acompanhado, né, o sofrimento das pessoas, das famílias, tem tentado, assim, com todas as equipes, né, não só as assistenciais diretamente, porque às vezes há um trabalho administrativo, gerencial, que as pessoas às vezes não entendem que está havendo, né, para que aquela condição assistencial aconteça da melhor maneira. Eu te agradeço aí pelo espaço e convido a todos aí para cuidar mais da sua saúde, né, e participar do processo de construção do seu bem-estar. Um grande abraço a todos. Obrigado. E lembrando, pessoal, a todos que nos assistem, a pandemia ainda não acabou, não está controlada. Então, é muito importante que a gente mantenha os cuidados, álcool gel, uso de máscara, se possível, distanciamento. Só assim que a gente vai sair de tudo isso com o avanço da vacinação, é claro. E se você ficou curioso para saber mais sobre as entrevistas do Projeto Fique Sabendo da Banda B, você pode acessar ele no www.bandab.com.br/notícias/categoria/Fique Sabendo. Esse link está aqui na descrição do vídeo do YouTube e também esse mesmo vídeo será anexado a uma matéria escrita que vai no ar ainda hoje lá no portal Banda B. Obrigado novamente, doutor. E, pessoal, até a próxima entrevista na semana que vem. Tchau. Até logo.